E cá estamos para mais um episódio do Pode Z, o podcast da Z Magazine. E antes de apresentar a nossa querida convidada, eu me apresento aqui, Raíssa Zogby, ao lado de Cris Gracioli. Oi, Raíssa! Vamos lá? Bora, porque hoje o papo é maravilhoso, gente. Estamos aqui para falar de casamento, que é um assunto que todo mundo gosta. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a Lilian Gracioli, empresária que há 24 anos, junto com o seu marido Ricardo Gracioli, lançaram uma das mais especiais casas de evento e casamento de Campinas e de todo o interior de São Paulo, a Fazenda Portal Girassol. E temos novidade, porque ela vai contar em primeira mão o espaço europeu que eles acabaram de lançar também. Enfim, temos muito papo. Muito obrigada por aceitar o convite, Li. Seja bem-vinda. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Cris. É um prazer mesmo. Fiquei muito feliz por esse convite. E espero que o nosso papo possa contribuir para todas as pessoas aí que querem marcar casamento, estão pensando o que fazer, que seja realmente produtivo. E vai ser, Lili. Eu também tô super feliz, porque todas as vezes eu faço questão de reforçar que além da gente ter no podcast uma oportunidade do trabalho que a gente faz chegar mais longe, a gente também agora tem a oportunidade de mostrar todo o potencial de Campinas, de toda a nossa região e alcançar mais gente. Porque uma das coisas que a gente sempre comenta, e eu sei que esse também é um pensamento seu, é do quanto nós temos pessoas talentosas aqui, serviços mais do que especiais e somos capazes de atender com a maior excelência todo tipo de público, inclusive os da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, que eu sei que realmente é um baita clientão seu e a gente vai conversar sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Bora. Mas Raíssa vai aí no comando. Eu vou começar do começo, porque a gente quer falar sobre o espaço europeu, mas acho que não tem como não falar das origens. Então, conta um pouquinho da origem do Portal Girassol, da Fazenda Portal Girassol, como que isso aconteceu e por que Joaquim Egídio? Tá. Eu trabalho com eventos há 30 anos, então esse mundo de eventos já era normal para mim. Só que antigamente eu buscava lugares para fazer os eventos. Eu tinha uma empresa organizadora de churrasco, porque eu era açougueira, então, e eu buscava esses espaços. E o Ricardo tinha a profissão dele, engenheiro civil, mas estava sempre me auxiliando. Com o passar do tempo, a gente sentiu muita necessidade de ter um lugar com um pouco mais de estrutura. Porque naquela época, há muitos anos atrás, 30 anos atrás, em Campinas, para você casar, ou você casava em clubes, que daí tinha o tênis, a hípica, regatas, o cultura, às vezes, ou existia o casarão, que é ali perto da saída para Sousas. Então, você não tinha nenhum local de eventos. Isso não era uma coisa comum, entendeu? E quando a pessoa queria um casamento com mais liberdade, a céu aberto, locava chácaras que eram de entretenimento e não chácaras para evento. E a gente não tinha infraestrutura nenhuma para trabalhar. Então, isso foi uma necessidade e uma oportunidade que a gente viu que realmente a nossa região era muito deficiente. Então, a gente ficou mais ou menos uns 2 anos buscando lugares que a gente achava que tivesse sentido para isso. E Joaquim Egídio sempre foi esse lugar que tem alma, esse lugar encantador, que você ali é uma área de preservação ambiental, que tem muita história ali, né? Sousas e Joaquim. Então, quando eu cheguei na área que hoje é o Portal, foi uma coisa que tanto eu quanto o Ricardo a gente se apaixonou. E não tinha nada, era só mato, mas a gente entrou nesse mato e idealizou já tudo que a gente queria fazer. E agora o Portal tem 24 anos já em atividade, mas até hoje a gente não terminou de fazer tudo que a gente idealizou, que acho que isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Porque você idealizou coisas ali, né? Porque quando você conta essa história, você fala que você estava num lugar que tinha esse só mato, mas que você se sentia bem, você sentia energia e que você começou a viajar, que eu vou fazer isso, ali eu vou fazer aquilo. Ou seja, você tem ali um salão belíssimo, jardins absurdamente incríveis, aquela área com os pergolados, lago, o templo e agora um espaço europeu. Ou seja, a gente entende que o que você está construindo ali é um complexo, né? É por aí. Exatamente. Quando a gente começou, e a pretensão, né, naquela ocasião era muita, mas assim, as possibilidades eram pequenas. Porque vocês eram muito jovens Exato. também. Eu acho que vale a pena lembrar que a gente está falando de um casal que estava na faixa ali dos quase 30 anos ou 30 anos. Não tinha 30. Não tinha 30 anos, quer dizer, imaginando
todo um cenário. A gente fazia festa organizando a gente mesmo, sofrendo ali para achar os fornecedores, com lista telefônica. Gente, é outro mundo. Outro mundo. É outro universo. Eu não, mandava, não tinha Google, não. Não, eu mandava orçamento, eu datilografava, enviava por fax. Nossa. Esse era o orçamento. A pessoa ligava no açougue. E eu ela imagino- trabalha desde cedo, É. que é uma coisa muito da nossa geração também, sabe? muito. Você faz, sei lá, 12, 13, 14 anos, você vai trabalhar com a empresa da sua família e tal. E ela conquistou a empresa dela, certo? E ali, com essa veia empreendedora, porque... Tudo bem, você fala assim, eu tenho uma empresa, eu tenho um açougue, vou vender carne. Mas, de repente, ela tá vendendo espetos, abre uma empresa para fazer casamentos. Não é um espeto para você fazer o churrasco do seu final de semana apenas, né? Sim, Já é evento. Exatamente, já era evento. E aí foi tomando uma proporção bem grande, assim. Na época do Espetos Grill, que eu criei, a princípio eu só vendia carne, depois eu fazia os docinhos, eu encomendava bolo, eu fazia docinho mesmo. Eu ficava até madrugada enrolando doce, fazendo um monte de coisa. Eu fiz muitos aniversários, muitos casamentos que eu fazia os doces. Mas as coisas vão crescendo e você percebe que você E o precisa seu olhar focar. também vai fazendo assim, É, né? você Você já precisa- começa a ver mais coisas. Exato, você precisa focar em um segmento. E aí a gente realmente focou no espaço. Tanto que eu nunca quis montar um buffet, né? Até hoje. Nunca se sabe. Nunca se sabe que tá sempre pensando em coisa. Exatamente. Mas o foco realmente era o espaço. E a pretensão naquele momento era ter um salão bacana, com jardins, nessa área de natureza. Só que com o decorrer dos anos, a gente vai percebendo a demanda, né? Então, para você não se tornar obsoleto, a sua empresa não ficar obsoleta, você tem que acompanhar essa demanda. O que as pessoas querem no momento? As coisas mudam muito rápido, como a moda. Exato. Evento também. Então, as necessidades mudam muito rapidamente. E se você não acompanha, você simplesmente desaparece no mercado. Com certeza. Então, por isso, lá atrás, quando eu criei o portal, que realmente era só gramado e um salão bacana, o meu sonho era que aquilo virasse um dia um complexo. Então, hoje E tem ele já chamava 24 atenção, anos. porque Já. ele tinha uma proposta que te tirava do centro urbano. Ela mesma falou, os casamentos você acontecia nesses clubes que ofereciam uma estrutura que era melhor, que você tinha acesso, era muito interessante. Porém, essas inovações, que eu acho que ela tem muito essa veia, como desse espaço novo, sabe-se lá o que vem depois disso, porque você fala que você é atropelada, mas é que uma coisa vai puxando a outra, e você vai Exato, fazendo, né? Exato, exatamente. Aí a pessoa escuta ali, conversa, aquilo já viaja. Exatamente. Tanto que quando a gente... O primeiro evento que a gente fez no portal, que foi em dezembro de 99, quando as pessoas começaram a descobrir a gente não sabia o que a gente era. Porque não existia essa situação de casar em fazenda. Então, ou você era um clube, ou você era um salão de festas na cidade. Então, o que eu era? Demorou Olha que muito tempo interessante. pra gente tentar se encaixar. E você sabe que até hoje, às vezes em conversa, assim, principalmente com o Ricardo, eu pergunto que, assim, hoje, de verdade, eu acho que a gente se tornou uma boutique no campo. Que legal. Porque uma fazenda é uma fazenda lindíssima, bela, mas que preserva só as raízes dela e adaptou algumas coisas para o evento. Um salão de festas é na cidade, um salão de festas que pode ser lindíssimo, mas você está na cidade. Entendeu? Um hotel. O que a gente criou no portal, que é essa infraestrutura urbana dentro de uma área de preservação ambiental, mas toda trabalhada, é como se fosse realmente uma boutique no campo. É diferente. E é mesmo, porque é uma estrutura que, assim, é diferenciada em todos os sentidos, porque a gente sente toda a presença do campo, que é uma energia surreal e maravilhosa que tem lá, mas tem toda a estrutura urbana, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que depois de 24 anos, eu acho que talvez hoje eu mesma consiga entender o que é a minha casa. Entendeu? E uma coisa que eu acho bem interessante quando você pontua sobre evento é que ao longo desses anos todos, o evento também se transformou muito. E sei lá, eu acho que de 30 anos atrás, quando você tinha um checklist de uma noiva que você tinha 20 itens, hoje você tem, sei lá, mais de 100. Certo? Ou seja, não dá para adaptar nada. Quando você fala que você tem a natureza com estrutura urbana
dentro daquela bolha que vocês têm ali, eu acho isso fantástico. Eu acho muito importante que você explique do que a gente está falando. Por exemplo, hoje uma festa tem muitos shows, tem muitos equipamentos, sabe? Quando você conta da quantidade de fornecedor que é reunido nesse dia, sabe? O que é hoje esse espaço de evento e essa atividade que você também faz, em alguns casos pontuais, de organizar esse evento, de contribuir para que aquilo tudo também tenha mais, seja mais fluido. Então, um evento, para ele ter sucesso, né? A frente do evento funcionar, é porque o bastidor do evento é muito bem preparado. Então, se você está num espaço onde você tem todos esses recursos, pensando nos profissionais, isso facilita demais o decorrer do evento. Não só na dinâmica do evento, mas inclusive na economia do cliente. Porque se você vai num local que não tem infraestrutura, para você fazer o que você quer, você tem que criar essa infraestrutura. E isso é um custo muito grande e a mais, entendeu? Então, tudo que eu faço no portal, claro, eu quero agradar o meu cliente, mas eu sempre penso no fornecedor. Porque é muito importante, o fornecedor ele precisa ter essa base, ele precisa ter subsídios para poder trabalhar, para poder desempenhar o melhor trabalho que ele ofereceu para aquele cliente, entendeu? Sem que o cliente tenha que gastar dinheiro para criar aquela infraestrutura. É como uma roda, é uma engrenagem, uma coisa vai puxando a outra. Ou seja, o acesso desse fornecedor, Acesso. o jeito que você constrói e dá as possibilidades, sei lá, de na hora da cenografia a pessoa poder pendurar coisas e tirar e colocar com facilidade, portas largas, acesso para os caminhões, e tudo isso de uma maneira que quem tá na festa nem viu isso acontecer e nem tá percebendo o que tá acontecendo ali. Exatamente. E tem coisa. São pontos que, às vezes, para o cliente, ele nem repara. Então, um exemplo, a parte do salão nosso, ele é inteiro, o teto é inteiro com ganchos, tomadas preparadas já para serem dimerizadas. Então, se você quiser criar arranjos aéreos, fazer parede falsa, sem estragar a casa, você tem esse recurso. Então, por exemplo, a parte de energia, seríssima. A maioria das fazendas, para você levar uma banda, para você fazer as coisas, você tem que contratar tudo, todos os geradores. Eu já fiz evento em fazenda, que a hora que acabou a festa, eu tive que acender o farol do meu carro para poder finalizar a festa. Entendeu? Uma coisa que eu acho que, assim, vocês já são reconhecidos por isso. E eu acho que é muito legal que você explique por que vocês têm essa visão. Quando você vai contratar uma pessoa que nunca foi ao portal, ela vai se encantar e ela vai ver uma sede impecável, que as paredes estão todas preservadas, equipamentos que funcionam, gramados, tudo bem aparado. A gente vê o cuidado que você tem com o seu jardim e a saúde daquele ambiente, que eu acho que é muito legal a gente destacar aqui. E uma coisa que eu fico pensando é assim, quantas festas? Daí vem o final de semana, sei lá, você tem 3 festas, não sei quantas. Aí você volta lá, tá impecável pro seu dia. E não é o que acontece. Acontece com muita antecedência. Quando você vai e escolhe um lugar, você tá, sei lá, às vezes 2 anos do seu casamento, 1 ano, 1 ano e meio. E aí, assim... Você tem uma amiga. Eu tenho uma amiga que contratou um espaço que ela falou, ela achou maravilhoso no dia, contratou e tal. Quando foi aí chegar no dia do casamento dela, a capela, que era azul, tava amarela. Ela falou, mas não foi isso que eu quis. E a grama? A grama não tinha, era terra. Porque tinha chovido muito. Então, Só que é uma manutenção, certo? Porque eu imagino que também chova muito. E você tem que ter a grama ali. E a sua carpa tem que estar saudável. E todo o ambiente aí tem que estar preparado, né? Essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Toda a manutenção do portal, eu tenho que falar aqui, é mérito do Ricardo. Ele que cuida de tudo isso, ele é extremamente perfeccionista e muito preocupado nessa honestidade e transparência com o nosso cliente. A gente lida com sonhos, então quando uma pessoa chega lá hoje e ela se apaixona por aquilo, a paixão dela tem que permanecer até o dia do casamento dela. Então ela não pode encontrar nada diferente daquilo que ela contratou. E é uma contratação com antecedência. Muita antecedência, 2 anos e meio a gente abre a agenda antes. Entendeu? Hoje eu tenho pessoas me pedindo data para 2026, que a gente não abriu ainda a agenda. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque é um local enorme que você precisa ter essa manutenção diária, mas
é importantíssimo esse cuidado para que aquilo se mantenha até a data daquele cliente. Respeito, né, gente? Eu acho com que isso certeza. é ética. Eu acho que isso faz parte de todo o olhar de Uhum. vocês, dos valores de entrega mesmo, Com sabe? certeza. É inadmissível você ter um investimento tão sério em algo que é um sonho da tua vida, porque é um espaço que, embora eu sei que você também recebe muito evento corporativo, né? Mas você tem uma força no mercado de casamentos, dessas festas Sim. de 40, 50, bodas. Imagina, você tem que ter você tem que procurar esse lugar com antecedência. Olha que você chega, tá horrível. Tá diferente Ah, daquilo. não. Não dá. E é um dia pode. que não volta, É. né? Não volta. O casamento, ele é único. Com certeza. E hoje 80% dos nossos eventos são casamentos. Eu tenho corporativo durante a semana, tenho muito trabalho de corporativo, de ensaios, de desfiles, editoriais, Festa entendeu? de Durante a 15 semana. anos. Tenho debutante, tenho aniversários de todas as idades, bodas. É muito legal, até clientes que já casaram no portal que voltam para fazer renovação dos votos, bodas de prata. Sim. Então, isso é muito bacana, mas assim, o forte mesmo, 80% são casamentos. E isso é um sonho que as pessoas idealizam. Tem pessoas que idealizam casamento desde pequena. Então, você não tem como, né? Isso é uma Mexe com questão muita realmente de coisa. respeito. E é um assim. trabalho, assim, é o ano inteiro, é tudo em função disso, né? Você acaba parando sua vida em função disso, você tá sempre pensando, então eu acho que realmente é uma responsabilidade que tem que ter, né? E exatamente. aproveitando já o gancho daquilo que a gente tem muita coisa pra falar, mas você também é assessora, né? E tem essa origem que eu acho que talvez, justamente por você ter vindo da área da gastronomia, você notou ali alguma deficiência, depois foi migrando, aí o portal te atropelou ali no bom sentido, porque surpreendeu, né? Enfim, como que é pra você? Como foi ser assessora? Depois você também falou do termo designer de eventos, né? Conta um pouco dessa sua presença também como assessora. E eu quero aproveitar essa pergunta, porque assim, eu acho que no seu caso, a gente está falando com alguém que é referência no mercado de Campinas e região e de São Paulo, que você nos disse que hoje 60% dos seus clientes estão vindo de lá, que é um capítulo que nós vamos explorar melhor. E uma referência, porque quando a gente olha os números, mais de 4.000 eventos, a Lilian já fez mais de 1.000 festas. É Como isso? É assessora. mais ou menos isso? Quase, mais ou menos isso, como assessora. Exato. O portal então, já fez quase 5.000 eventos, assim, no geral. é muita coisa, Nesses gente. 24 anos, é bastante. Assim, quando eu não tinha o espaço, até por conta dessa parte do churrasco, daquela empresa, eu organizava esses eventos. Não tinha essa opção de assessoria, mas eu organizava. Depois, quando eu criei o portal, as pessoas vinham até nós para se casar. E naquela época, o comum era ter cerimonialista, que são coisas diferentes. A cerimonialista, ela executa o dia, né? Ela coordena da melhor forma possível aquilo que o cliente já traçou durante todo aquele período. Né? Ele que fez as contratações, ela pode dar respaldos, mas o foco dela é o dia do evento, né? E naquela época, isso que era o comum. Mas eu comecei a perceber que as pessoas, elas queriam auxílio durante todo o processo. Afinal de contas, essas pessoas têm um outro trabalho, é um outro dia a dia, elas não vivem evento. Então, é muito complicado para uma pessoa que não tem esse cotidiano criar um evento, entendeu? E com o passar do tempo, eu dando um monte de dica, na verdade, eu cheguei à conclusão de que o que eu fazia para aquelas pessoas era uma assessoria. Então, eu passei a fazer assessoria e sempre com alguma outra pessoa me auxiliando no dia para o cerimonial, porque na verdade, na minha opinião, quem faz assessoria, ela cuida do corpo do evento, ela não é aquela pessoa em si sozinha que vai fazer a parte protocolar do dia. Então, essa foi a minha concepção. E sempre para suas noivas ou Só para os seus minhas. clientes. Nunca fiz fora. Acho que no decorrer desse tempo todo aí do portal, eu fiz fora umas 4 vezes só, porque o cliente insistiu muito, mas eu não faço. Era sempre só para os meus clientes. Então, e isso foi se desenvolvendo. Então, ao longo dos anos, eu também fui fazendo bastante cursos, entendendo um pouco mais a complexidade do evento. E
atendendo essas demandas de que as coisas vão mudando, os estilos vão mudando. E eu comecei, esse é o meu ponto de vista, a entender que um evento, ele precisa ter identidade. Quando você fala que um evento precisa ter identidade, você precisa estudar aquele cliente, você precisa estudar o que eles gostam, o que eles fazem, como são os convidados, qual o perfil de festa, porque o cliente, ele sabe o que ele quer, ele não sabe traduzir isso na linguagem do evento. Que bacana. Então, isso para mim é você desenhar o evento. Exato, Então, é um conceito, né? Exatamente. Então, Que vem antes de tudo. exatamente. Então, assim, eu acho que isso é o designer de eventos. É Então, onde... Por exemplo, eu vou casar e eu tenho uma assessoria, ela me levava para muitos fornecedores. Você deu um passo de novo para trás para falar, pera um pouquinho, como que eu faço para entender o que tá aí no seu coraçãozinho, na sua cabeça. Exatamente. Então vamos criar um conceito e a partir dali você desdobra. Exatamente. Hoje eu faço só umas 2, 3 no ano, mas o que eu sempre fiz e faço agora de vez em quando é exatamente isso. Você quer me contratar? Então, não para. Não vamos procurar ninguém. Deixa eu entender seu evento, deixa eu entender quem vocês são, deixa eu entender quem são os seus convidados, que tipo de festa você quer. Você sabe o que é uma festa contemporânea, uma festa clássica, uma festa boho chique, que agora todo mundo fala. A pessoa, ela tem um caminho, mas ela não sabe qual é esse caminho, entendeu? Então, esse estudo do evento é onde a gente faz a planta baixa do evento, Que eu entendeu? acho sensacional. Que é o evento inteiro, não é só um desenho da cenografia. É o que vai ser servido, é desde o convite que você vai entregar até uma lembrança, se alguém for levar para casa, tem que ter a mesma linguagem, tem que ter uma sintonia. O convidado precisa entender o evento daquela pessoa. Isso não tem preço, entendeu? E meio que uma pauta que você acaba fazendo, né? Por exemplo, começa desse jeito, vai pra cá, tem isso que acontece aqui, troca essa música por esse fornecedor por esse, até a hora do evento terminar, né? Exatamente. Então, quando a gente faz esse levantamento, esse estudo mesmo do evento, a gente tem que chegar num consenso de sonho e de orçamento. Chegou nesse consenso, muitas vezes não dá certo. A pessoa vai sonhando, chega lá, estoura o orçamento. Vamos voltar, vamos estudar o que dá para ser tirado, o que pode substituir, o que são as prioridades. Então, isso tudo você desenhou o evento num todo. E aí sim, a gente vai buscar os melhores custos-benefícios em cima daquela identidade. Porque o cliente, ele tem... isso é comum. Se ele não tem uma pessoa assim, o que ele faz? Ele vai se basear nas festas que ele foi. Então, eu fui numa festa de uma amiga que o DJ era ótimo, pega. O buffet era ótimo, pega. Aí Projeto Frankenstein. E que eu acho que era também muito comum lá atrás de ter os pacotes, né? Que é algo que também você sempre buscou fazer um evento 100% exclusivo, né? Sim. Então, assim, lógico que você conhece muitos fornecedores, mas você, desenhando esse evento junto com o casal, você conhece a alma desse casal, o desejo desse casal, para ver aquilo que se encaixa melhor e não aquela receita de bolo pronta. Exatamente. Né? Não criticando, porque cada um faz do seu negócio. Ainda mais hoje em dia. Exatamente, cada um faz do seu negócio Exato. aquilo que achar mais conveniente. Essa é a minha concepção. Eu nunca gostei de pacote. Eu nunca gostei de vender pacotes fechados. Eu acho que isso tira a alma do evento, isso tira a identidade do evento. São pacotes prontos, entendeu? Que é necessário, porque se você vende um pacote, você é responsável por muitos profissionais. Então, você não pode ter um leque de opções, porque senão você não tem você perde o controle. Então você vai ter ali 3, 4 modelos prontos, ou seja, as pessoas sempre vão ter os mesmos eventos. E como eu respiro evento e gosto muito disso, pra mim um evento sem alma não é mais o perfil do teu público, nunca foi esse perfil do portal. Porque eu acho que esse também, entre os diferenciais que o lugar apresenta, eu acho que esse também é um outro diferencial daquilo que a gente vê ali. Porque cada festa tem uma pegada diferente e às vezes eu vejo também que você fala assim, olha, tem esse fornecedor que também faz mais sentido. Ele é muito especialista nisso aqui, né? Que é uma coisa também que eu quero aproveitar para falar o seguinte. Temos excelentes fornecedores aqui para fazer nossas grandes festas. Muitos. Não precisamos importar ninguém. Ninguém.
Isso eu bato na tecla Ai, há fale muitos isso, porque anos. isso é muito importante. Isso, Acho não, isso é uma coisa que me irrita. Porque Pronto. assim, não, me irrita literalmente. Porque, assim, Campinas e o entorno, a gente, todos somos muito capazes. Os profissionais são maravilhosos, muito bons mesmo. E tem opção, Entendeu? hein? Muitas opções. E a maioria das pessoas, hoje tá mudando, né? Mas assim, até um tempo atrás, as pessoas, o conceito de uma festa muito boa era não ter nenhum profissional daqui. Era trazer todo Imagina. mundo de São Paulo, É. ou do Rio, ou das grandes Como se capitais. fosse uma grande Entendeu? novidade e uma estrela do Exatamente. evento que era que é onde você teria que ser a Exato. estrela, né? Exatamente. O protagonista do evento é o casal. Sim. Falando de casamento, Sim. entendeu? Então, você... E mais ainda, volto a falar. O protagonista é o casal, desde que você tenha um evento com identidade. Claro. E aí, para você trabalhar isso tudo, você precisa daquele time de pessoas capazes, pessoas aonde eles entendem que o protagonista é o cliente. Quando você traz essas pessoas que É só mais um? é uma vitrine, eles são vitrines, eles são os protagonistas. Uhum. Acabou a identidade do evento, entendeu? Então, assim, essa concepção de ter que trazer pessoas de fora, graças a Deus, principalmente até depois da pandemia, mudou bastante. Uhum. Mas é muito importante. Os Sim. profissionais aqui são excelentes. Decoradores, buffets, toda a parte de doce, Imagem. passeio, foto, tudo. Assessores maravilhosos aqui em Campinas e até no entorno. Não tem necessidade nenhuma. Tanto que hoje, pelo menos eu, 60% mais ou menos, até um pouco mais, dos meus clientes vêm de São Paulo. E usam todos os fornecedores daqui. Eles não trazem as pessoas de lá. Que, aliás, Ou seja, né? se sentem seguros, né? É. Sim. Porque a gente tá tão perto que a gente também pode atender lá, quanto de lá Sim, pode pra atender cá. aqui. Sim. Se eles não trazem, é porque eles entenderam que Exatamente. estão bem. Isso daí foi um movimento muito grande de pessoas também vindo pra cá nesses últimos anos, porque a gente tem também algo que em São Paulo não tem, né? Que é essa Acho que é nosso natureza. charme do interior. Temos natureza. muita natureza Exatamente. aqui. Então, Exatamente. assim, o canto dos é. pássaros. Exatamente. Essa coisa da gente estar em contato com a natureza é uma coisa que chama muita atenção, porque você pode ter salões maravilhosos em São Paulo, capital. Sim. Mas são salões. É. Você não tem esse contato. E isso, quem mora em São Paulo busca Sente muito, falta, sente né? falta disso. Com certeza. Então, a nossa região é uma região que atrai demais. Eu não posso sair do lugar. Mas, hoje, buffets, decoradores estão fazendo, assessores estão fazendo muitos eventos na capital. Os paulistanos, quando eles decidem ficar por lá e casar lá, eles também estão utilizando os nossos fornecedores Que é aqui muito de bacana Campinas, que também. é muito legal, É, entendeu? Porque você entra num outro mercado ainda maior, ou seja, são mais opções que se renovam para Sim. todos nós. E, de novo, olha só como a gente não deixa nada a desejar. Porque é meio que essa síndrome que a gente carrega aqui, sei lá, desde quando. E que a gente percebeu essa mudança na pandemia. Que, aliás, um capítulo para começar. Capítulo à parte, né? Porque a gente sabe que foi uma tragédia e impactou todos os setores. Mas falando no setor de eventos, né? De casamento, parou, né, Li? Sim. O setor de eventos, não menosprezando os outros segmentos, porque eu acho que isso foi uma dor para todos, né? Emocional, física, Exato. financeira, Preocupante demais, tudo. né? Então, mas no setor de eventos, a gente trabalha com datas. Então, além do período de pandemia parado mesmo, que foi 1 ano e meio até mais, a gente ainda tem, quando todo mundo conseguiu voltar ao normal, a gente ainda teve um reflexo durante mais 1 ano, que eram as pessoas que não puderam fazer os eventos naquele período que realmente não podia e que estavam ocupando datas que os profissionais iriam vender. Ou seja, você tinha que encaixar Exatamente. Então, assim... um ano no outro, que já também tinha suas agendas. Exato. A gente não conseguia fazer novos contratos, entendeu? Então, basicamente, sem receita, o pessoal que trabalha em eventos ficou 2 anos, 2 anos e meio. Nossa. Porque foi o período da pandemia, porque aí você nem conseguia fechar contratos novos, ninguém sabia o que ia acontecer, as pessoas não queriam marcar casamento. Aí, quando as coisas começaram a liberar,
que você poderia fazer contratos novos, as datas nobres foram ocupadas pelos clientes que Já iriam casar naquele período. Então, você também não podia vender. Seríssimo. Só Então, remarcações, sim. né? Nossa. Então, assim, o nosso segmento, muitas pessoas desistiram da área, muitas pessoas realmente faliram. Espaços que eram locados, sublocações, também não deram conta. Então, foi, assim, bem... Dramático. Dramático. Mas também, ao mesmo tempo, olha, a gente aqui conversando com tanta gente no podcast, a gente escuta tantas histórias que acabaram também surgindo da pandemia. E eu Vamos acho, escutar mais e uma, eu né? acho que a gente vai escutar mais uma hoje com a Casa Girassol, né? Isso. A Casa Girassol é um espaço que a gente criou dentro da fazenda com algumas finalidades. Quando a gente teve essa primeira inspiração, na verdade era para day use, era para noiva, madrinhas, noivo, padrinhos poderem passar um dia diferente, com conforto, não é um quarto, né? Não é uma salinha, com conforto, era uma área. E no decorrer da obra, que as coisas vão aparecendo e foi mudando e virou um mini complexo ali em cima. E isso aconteceu durante a pandemia. Como a gente também estava nesse processo de sofrimento, como todo mundo, né? O que a gente mais queria era poder voltar e voltar diferente, voltar à frente das coisas novamente, entendeu? Como a gente já fez ao longo dos anos. Quando a gente fez a repaginação do portal, depois de 12 anos do portal, a gente mudou várias coisas para a gente ficar à frente de novo e agora a gente fez isso. Então, ela foi criada dessa forma. E ela não tinha nome. Era só um espaço para noiva e noivo. Conforme a gente foi fazendo a obra, né? E percebendo, e eu sou muito apaixonada por casamentos na Itália, por essa concepção dos italianos de estar tudo junto misturado, essa coisa muito próxima. A gente acabou criando também dentro desse complexo um espaço onde a pessoa consegue ter esse casamento que tem o estilo italiano, mas na verdade são as nossas raízes, né? Antigamente o casamento era isso. Era juntar a família, era todo mundo estar junto, aquela coisa animada, A comer mesa junto, farta. aquelas mesas grandes, mesa farta, com uma energia boa, que ao longo dos anos se perdeu com festas enormes e que virava tudo uma balada sempre. Que não tem problema, é o gosto de cada um, mas era basicamente Ela 90% deixava aquela das festas. essência, né? Eu acho que antes da Exatamente. pandemia, a gente estava vivendo no caso das festas, eu acho que em todos os setores, mas em caso das festas, a gente foi para algo que não tinha mais limite. Sim. Eu me lembro de muitas vezes da gente até conversar, falando, nossa, você não imagina o que aconteceu aqui. Olha, a gente fez tal coisa. E não tinha limite. Não né? tinha mesmo. Não tinha limite. Aliás, a gente quer umas histórias aí dessas do limite, sem limite. Ah, Mas o que você criou ali, gente, a gente viu, você criou um espaço europeu porque ele privilegia o lado externo, que para a Europa, quando chega primavera, verão, é uma festa que acontece fora de casa. Sim. Então você tem um lugar ali para festa fora de casa, mas de uma maneira lindíssima, dessas que você vê no Instagram, você fala, nossa, eu preciso ir para a Itália e você vai poder, você pode ir também, mas você vai poder realizar isso aqui. Porque são essas mesas muito bem, primeiro que são enormes, decoradas, fartas, as pessoas confraternizam o tempo inteiro, levantam, como você estava falando, dança do lado da mesa, encontra com um, se mistura e é festa. Só que ela tem outras características de horário, de comportamento. Sim. Se puder também dar o dress code. quantas pessoas cabem? É assim, quando você volta, só uma parte, né, até ligando isso com a pandemia, realmente estava uma coisa um pouco sem limite. Uma competição parecia, sabe? De eventos que cada evento tinha que ter mais coisas, mais coisas, mais coisas. Com a pandemia, que todo mundo voltou de novo para casa, muitas pessoas tiveram muitas perdas irreparáveis. As pessoas, né, a maioria, começou a ter um pouco mais de consciência do quão importante é a família, né? São pessoas que a gente há tempos não vê e quer encontrar, e quer conversar, quer abraçar, quer ouvir aquela pessoa. Isso tudo foi resgatado de novo, entendeu? Eu acho que isso mexeu um pouco com as pessoas. Tanto que antes da pandemia, o comum, até porque minha casa é grande, era a gente ter festas, uma média, de 250 a 350 pessoas.
Hoje, mesmo quem utiliza o salão, a média de número de convidados é entre 100 e 200. Mudou bastante, entendeu? Sim. Na Casa Girassol é uma coisa intimista. Então, é uma festa totalmente ao ar livre, que, mesmo comportando 150 pessoas, o gostoso ali é não passar de 120, para você realmente ter essa circulação, poder, essa coisa meio beat lounge, que você dança onde você tá. Então, isso é essa característica, isso é bem bacana. Como você tá num casamento que a proposta é inteira ao ar livre, existem estações do ano que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Sim. Então, não só por ser lá, mas qualquer lugar que você queira fazer o seu evento inteiro ao ar livre, não queira cobrir, porque essa é a sua intenção, você vai buscar sempre os períodos do ano que são considerados estação de seca. Então, você vai desde maio até setembro, mais ou menos. Tem o período Mais seguro, mais né? seguro, Sim. mas esses meses aí nas mediações também são bons. Uhum. E aí são meses mais frios. Então, as pessoas casam mais cedo. Então, são cerimônias que começam 2h30, 3 horas da tarde e vai até 11h30, meia-noite, entendeu? Que, na verdade, é um tempo super longo. Mesmo tempo que a pessoa queria casar 8 horas da noite, vai até às 4 da manhã. Uhum. Só que é uma outra concepção. Então, falando em dress code, você tem nesse horário, você tem tecidos mais fluidos, entendeu? Você usa o longo porque é uma festa elegante, mas aquele seda, uma musseline, entendeu? Você pode usar uma renda, você pode usar um bordado, mas com muito cuidado no brilho. Uhum. E isso é uma tendência muito elegante, né? É. Que é aquela velha frase de sempre que o menos é mais, e é verdade. Você pode estar super bem vestida, você pode usar o chapéu, depois você vai tirar. Então, eu ia te Ai, perguntar isso. Eu acho que tem um resgate de chapéu nesse dia aí, Esse né? horário, nesse estilo, é bem legal para quem gosta, quem se sente bem, quem sabe usar o chapéu. O chapéu Aham. precisa ser utilizado por quem realmente sabe utilizar, senão aquela Exato. bate-chapéu, né? Pode. Então, mas o chapéu é bacana. É muito gostoso, por exemplo, no meu espaço, né, na Casa Girassol, que a gente fez as piras, que eu acendo mesmo com eucalipto. Você monta um lounge em volta. Então, às vezes a gente coloca os cestos com as mantinhas. Fica muito Não, lindo. entendeu? fica. E olha, É bem gostoso. Você senta ali, você toma um vinho com aquelas pessoas. E é como se fosse realmente o quintal da sua casa. Era essa a minha intenção, entendeu? Eu queria. E que é muito elegante isso hoje em dia, As né? pessoas Muito. devem estar amando, né? Acho que Sim, quem visita... Sim. A gente não consegue acabar a festa. E olha, eu lembro da Lili falando disso lá atrás, quando a gente fez um editorial da Z. Lembra? Que foi capa, Lembro. que nós fotografamos lá no portal. Eu me lembro daquela época você me falando, Raíssa, o que fica são as memórias olfativas, né? De paladar. Então, Aquilo eu que acho você que... sentiu. Você fala isso há muito tempo, né? Sim. É uma experiência completa. E esse lugar, ele é inteiro mesmo, que eu acho que daí é onde a gente conecta também com a moda, que é isso que você tá falando, né? Exatamente. A pessoa, de fato, ela entra ali numa imersão, numa experiência, que aquele casamento parece que tira ela de uma realidade ali pra viver aquele momento, E né? esse Exatamente. lugar atendeu, então, aquilo que você destacou como percepção na pandemia. Sabe, das pessoas buscarem liberdade. O portal já era essa busca pela natureza, certo? E você tinha a possibilidade de uma parte fora e uma parte dentro. Nessa proposta da casa, você... é um empreendimento que nasce já sendo vivido, obviamente, no físico, mas ele nasce com a experiência que a gente vai encontrar no digital mesmo. Ou seja, de poder fazer uma viagem num dia, entrar naquele mundo. Acho que quando a gente passa aquela entradinha dele ali de cima, você entra nessa viagem aí, esse circuito europeu que, óbvio, é a cara da Itália, o que você criou ali, né? Exatamente. E dependendo daquilo que as pessoas levarem como decoração para festa, tudo vai ficar mais ainda, né? Exatamente. Essa situação de você Essa criar liberdade. experiências, é muito bacana em evento. É isso que realmente fica na memória da pessoa. Então, hoje, eu tenho um cliente que faz a cerimônia lá embaixo, faz a festa lá em cima. A gente tem uma outra área ali atrás da Casa Girassol, que é a Alameda dos Poetas, que você casa literalmente dentro do bosque, uma cerimônia bem roots, que é muito legal, que é para um outro estilo Tem de várias pessoas. várias Tem possibilidades, vários cenários. né? Então, isso cria experiência, porque o convidado tem festas que o convidado circula pelo portal inteiro.
ele é recebido na área de baixo, no Lago das Carpas, ele faz a cerimônia no templo do lado Lago Grande, depois ele sobe, a gente tem o transfer que leva as pessoas lá para cima, aonde ela vai ter essa experiência da festa meio estilo italiano, então ela circula por tudo. Hoje tem vários cantinhos lá que pode ser explorado de acordo com o estilo de cada um. E a entendeu? criatividade que Legal, pintarem ali pra você resolver, né? Exatamente. Que, aliás, o céu é o limite, né? Da Nossa. criatividade. É. E, inclusive, queremos saber quais são os pedidos mais inusitados aí de noiva. Porque você tem história, né? Nossa, Nesses dá 30 pra anos. escrever uns 3 livros. Escolhe umas aí, porque assim, a gente já... Assim, a vontade de saber, alguma noiva já deixou o noivo no dia do casamento? Já. Já. Ai, que horror. Ai, que triste, gente. Que Pois é. triste, que triste. Pois que é, triste. já aconteceu isso. A gente já teve noiva que era super complexa a festa, milhões de coisas ela inventou, mas ela queria entrar numa zebra. Uma zebra? Numa Uma zebra? Zebra bicho? Zebra bicho. Que a festa era inteira branca e preta. Aham. Noiva que queria montar roda gigante no jardim. Nossa. Entendeu? Noiva que queria descer de rapel em cima dos convidados. De rapel. É. Então, assim, E aí você... tenha santa paciência que o vestido vai pra cabeça, né? Nossa. Como é que vai fazer isso daí? Então, assim, nossa, tem muita história, muitas coisas. Isso são as bem inusitadas, né? Assim, no dia a dia nosso, basicamente, que também é uma judiação, os noivos saem carregados. Então, né? Porque aproveitou a festa e bebeu demais. Bebeu demais. Isso é um ponto que a gente, quando eu organizo, eu sempre falo. Falo, gente, vocês ficam muito tempo organizando a festa, come, beberica um pouquinho, mas esse dia não é o dia de encher a cara. Porque a gente já viu clientes perdendo a festa inteira, passando mal, já inconsciente. É uma judiação, esse dia não volta mais. Mas isso é comum, né? Isso não é inusitado. É uma pena, mas você vê, eu acho importante, eu acho que tem sempre que ficar com esse alerta. Porque esse é um dia que você sai muito do controle. Eu acho que os noivos, quando passa, assim, acho que quando você entra no salão de festa, depois da cerimônia, acho que aquilo solta. Toda uma organização de 1 ano e meio, 2, não sei. E aí, se aquele álcool tinha uma potência X, ele vira 3X, né? Exatamente. Então, É é uma emoção, questão de né? alerta. Fica a dica aí pros noivos. E pros Entendeu? amigos, né? Porque muitas vezes os amigos que são os culpados. Porque eles estão muito oferecendo, eufóricos, né? e ficam oferecendo, empurrando e fazendo aquelas brincadeiras e atrapalha bastante. Então, fica proibido noivo e noiva beber no copo que não seja do não seu sombra. sombra. Exatamente. Deixa o sombra cuidando, que os bufês têm esse carinho com os clientes, de ter sempre um sombra para estar oferecendo água, comidinha. E precisa monitorar aceitar. mesmo, né? Pra você, porque às vezes Isso. você perde Pra o você controle curtir, do você horário. pode estar alegre, mas você tem que curtir a festa toda, Com entendeu? certeza, e lembrar de todos os detalhes, isso que eu acho que, né? Porque o que a gente, por mais que tenha foto, vídeo e tudo mais, o que a gente, só o que viveu lá, de fato, né? Que você consegue sentir aquela emoção. Sim. E falando, já que a gente tá falando de histórias inusitadas, é claro que esses pedidos aí são realmente malucos, mas eu queria saber quais são as tendências que a gente tem aí para os próximos anos. Então, por exemplo, o casar ao ar livre, eu acho que já até transcendeu uma tendência, né? Isso já é consagrado, né? Mas conta aí, você com toda a sua expertise de assessora de 30 anos, quais são as tendências para os próximos anos? O que eu assim, estar na natureza é uma coisa que não vai cair. Essa é uma tendência que veio para ficar e vai ficar mesmo, uma necessidade. Ela já existia essa necessidade e pós-pandemia ficou, assim, muito em evidência, né? Todo mundo ficou trancado e as pessoas querem liberdade. E eu acho que as pessoas entenderam a natureza, uma composição até de energia, assim, sabe? Né? Acolhimento. Você quer meio que essa presença do sagrado ali, que eu acho que a natureza representa muito bem isso. É uma coisa bem legal, Cris, porque assim, quando você tá numa área de preservação ambiental, você também tem a lei dos animais, entendeu? Você não vai com uma balada até 2 horas da manhã, aquela barulheira toda. Tem várias coisas que você precisa respeitar e que antigamente os clientes não entendiam. Hoje os clientes entendem. Esse respeito pela natureza, por toda essa situação, tá mudando, né? Por isso até esses horários que mudaram. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar. O fato de você, falando isso de espaço, falando de gastronomia,
essa tendência mais descolada, onde você mistura um pouco do tradicional com o contemporâneo, que você faz o seu convidado circular mais pelo evento e ter experiências, porque ele vai passando por diversas situações, também tem muito a ver com a comida. Porque hoje as ilhas de tapas, as ilhas de comidinhas, as ilhas gastronômicas, Cresceu como eles muito, chamam, né? elas cresceram demais e elas ficam dispostas a festa toda. Então você tem o jantar para aquelas pessoas que querem realmente o jantar tradicional e vão ficar conversando, batendo papo na mesa, mas você tem um outro núcleo de pessoas que querem circular pelo evento e precisam se alimentar e querem essa coisa mais descontraída. Então, essa concepção da gastronomia, ela está se aperfeiçoando cada vez mais, tanto que, basicamente, a mesa dos buffets estão decoradas, elas são lindas. São lindíssimas, Você fazem come com os parte. olhos, entendeu? Tem buffets especializados nisso e eles estão melhorando cada vez mais, investindo muito em material e também em cursos para fazer isso ser cada vez mais relevante. Eu acho que isso também não muda mais. Porque isso também está linkado com a liberdade da pessoa de circular pelo evento. E de Que novo, também tem muito a ver com a decoração, Exatamente. né? E de Que novo hoje com daí essa coisa da festa que você quer mesa farta, que você quer, exatamente. né? todo mundo junto. Exatamente. Então, e aí você linka com a cenografia, que para você ter tudo isso, é aquilo que a gente falou desde o início, é uma linguagem de evento. Então, se você tem um perfil de festa dessa forma, você precisa também de uma cenografia que seja adequada. Então, você não pode ter um salão lotado só de mesa e cadeira, que parece um restaurante. Exato. Então, hoje, essa introdução de lounges, de bistrôs, Isso é que muito dá essa lindo. versão mais É. contemporânea também, com mais liberdade para as pessoas, também está muito em alta. E é claro, cada um vai escolher o estilo que gosta mais, né? Junto com a decoração. Mas essa mistura das mesas com esses ambientes mais descolados também é uma coisa que não sai mais. Você recebe, parece que esses espaços, como o Portal Girassol, ela recebe como uma grande casa, onde eu tenho o meu living, o meu espaço, minha sala de jantar, mas é tudo isso para todos aqueles convidados, né? Exatamente. Então Por isso é muito lindo. importante. A luz, as flores, tudo aquele aconchego, é muito mais bonito. Exatamente. Por isso, até como é uma tendência, e eu acho que veio para ficar, é muito importante o cliente observar que ele nunca pode locar um espaço que é do tamanho da festa dele. Se ele locar um espaço que é do tamanho da festa dele, ele não cria ambientes. Então explica melhor como é que é Entendeu? a história. Por exemplo, você tem 150 convidados. Tá. Se você locar um salão que é adequado a até 200 pessoas, você só vai ter uma pista de dança, uma mesa de bolo, mesa e cadeira. E tudo mesa. Exatamente. Então, por isso que hoje, mesmo festas que são mais enxutas, que são menores, a busca por espaços com maiores do que eles precisariam é muito Legal. importante, porque você só consegue criar uma festa, ela não é feita de mesa e cadeira. Hoje, ela é feita de ambientes. E são esses ambientes que criam essas experiências para as pessoas. Então, você precisa de espaço, porque tudo isso ocupa espaço numa festa. Exato. Então, é muito importante. Os lounges mais ainda, né? Exatamente. Porque você precisa da distância para as poltronas ali, para o sofá. E o que antes, às vezes, era até uma preocupação, né? A pessoa falava assim, nossa, mas o espaço é grande, eu só tenho, sei lá, 50 convidados. O que eu vou fazer? Vai parecer que a festa tá O evento vazia. mudou nos últimos Hoje, anos. já tem muita solução Exatamente. pra isso, né? Isso mesmo. O cliente, às vezes eu recebo o cliente no portal e durante a semana, se o salão estiver vazio e ele tem 100 convidados, ele fala, nossa, mas esse salão é muito grande. Eu falo assim, mas o que você quer fazer na sua festa? Eu quero um bar, eu quero uma pista, eu quero Aí uns lounge, começa. eu quero a mesa. Eu falei, então você já lotou o salão. Exato. Porque ele é pequeno se você quiser fazer uma festa com 10 mesas, uma Isso. pistinha de dança, uma mesa de bolo. E hoje o portal, ele tem... Hoje não, ele sempre teve a estrutura para você receber as bandas, essas festas completas, né, Lili? Sim. A Poxa, infraestrutura para eles é tem sensacional. para fazer qualquer tipo de show. Com certeza. O cliente pode fazer. Não, é fantástico. A gente percebe que é um setor que ele consegue... Quando a gente pensa que viu tudo, a gente sabe que tem sempre mais, o que é muito gostoso, porque ele é aberto às inovações. E aí a criatividade é algo que vai para os comandantes desses espaços e desses serviços conectados. Porque você vê, essa dos buffets
realmente, a gente tinha cardápios que eram engessados e que eram incríveis. Você Sim. achava que era incrível ter aquelas soluções. E hoje, eles entraram junto e eu acho que eles contribuem com toda essa ambientação mesmo da festa, né? Parece uma grande orquestra, né? Que sim. tudo tá em plena harmonia. Exatamente. E, bom, a gente já tá quase chegando no fim aqui do nosso programa, mas antes eu queria perguntar pra você. Porque eu acho que é uma dúvida que a gente vai ter das nossas ouvintes, leitoras da Z, que é, fiquei noiva e agora? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, calma. Essa é a primeira coisa. Respira. Isso. Mas o primeiro passo é você entender o que faz sentido para o seu casamento. É um casamento no campo, é um casamento urbano, é um casamento na praia. O que faz sentido para você? Porque a primeira coisa que o cliente faz é escolher o espaço. E esse espaço precisa estar linkado à identidade da festa que a pessoa quer. Você recebeu o sonho dele, né? Exatamente. Aí, você escolhendo a sua data e o seu espaço, a segunda coisa importantíssima é você ter um assessor. Porque, como você falou, é tudo uma grande orquestra, mas o maestro é o assessor, entendeu? E ele Então, pode te levar, assim, para um as- espetáculo. Exato, é o céu ou o inferno. É. Então, essa escolha, que é uma escolha muito importante a ser feita, né? Não só pela competência da pessoa, mas também pela sinergia entre o casal, né? Tem que do ter, assessor né? com o casal. Aí, sim, essa pessoa vai começar a fazer aquilo tudo que eu falei para vocês. Destrinchar todo o evento, estudar o casal. Cada assessor tem uma maneira de trabalhar. E ok, você vai se identificar com aquele que fizer mais sentido para você. Mas... E ele vai te aproximar esses fornecedores todos. Exatamente. Aí esse mundo vai fazer parte do seu mundo, entendeu? Então tudo aquilo que era gigantesco e difícil passa a ser mais fácil com a ajuda desse maestro. Acho que é essencial no casamento a pessoa, depois que ela escolhe o local, ela ter um assessor. E você acha, por exemplo, que a gente pode olhar para algo como a festa de casamento com um determinado budget? E assim como quando você vai construir uma casa, você vê aqueles que enlouquecem porque eles vão pirando com todas as ofertas que vão acontecer no meio do caminho, eles ultrapassam muito. E aí também tem uma série de confusões. Ou é possível você, junto com o teu assessor, fechar aquele orçamento e seguir? Porque a gente vê as pessoas comentando, e por experiência que nós estamos vendo hoje, quando você tem junto com o teu assessor ali essa responsabilidade, as coisas são possíveis de acontecer. Ele traz essas soluções e você faz as coisas com mais tranquilidade. Exatamente. Ou está muito ligado aí às aspirações da própria noiva, do sonho que se vive, das emoções que... Não, existem algumas situações, né? Que por isso que eu acho que o assessor, ele é o seu parceiro, ele tem que ser. A noiva, os noivos, né? Você não pode achar que aquilo que não está dentro do seu orçamento é uma frustração. Não. Porque o que faz um evento ser inesquecível para as pessoas que vão ser convidados, que fica realmente na memória das pessoas, um evento magnífico, não é quanto você gastou, é como ele foi criado. É ele ter alma, ele ter identidade. Então, existem 3 pilares no evento que você precisa canalizar o seu orçamento, que é a escolha do local, que a pessoa vai chegar e vai falar assim, nossa, que lindo, olha que horror. A segunda coisa, o convidado está interessado no que ele vai comer. Entendeu? Então, a parte da gastronomia, não importa se ela é sofisticada ou se ela é simples, ela tem que ser farta e boa. Um serviço bom, uma apresentação boa, é a comida. Depois que a pessoa chegou num lugar bonito, ela comeu bem. Se você não tiver uma música boa, ela vai embora da sua festa e vai falar assim, era um lugar legal, uma comida boa, mas a festa era chata. A hora que você tem uma música boa... É bem isso, né? A hora que você tem uma música boa, dia Esquece. seguinte pode perguntar, a pessoa não sabe a cor da cadeira, se a flor era amarela, branca, verde, todo o resto faz parte de um contexto. Se o seu orçamento permitiu comprar 5.000 doces, ou não ter doce porque acabou o orçamento, a sua festa, esses 3 pilares, eles foram tão bons que o seu convidado acha que aquilo é uma tendência. Nossa, Tendência é não ter doce. Super dica, Super, vai. super. Então, eu sempre, quando eu fazia toda essa parte, quando existia uma limitação de caixa, vamos então canalizar nos 3 pilares. O que sobrar, a gente vai fazendo as outras coisas, entendeu? Que não fazem, que não é Que não a vão dar base, esse o impacto. corpo do evento. Exatamente.
Porque você induz o seu convidado a pensar o que você quiser. O que você quiser. Se o seu orçamento acabou e você não comprou doce, se esses 3 pilares, essa harmonia tá muito bem feita, ele vai embora e fala assim, a festa bem, ninguém usa mais doce, tá? Que aqui isso daí agora é uma tendência. É assim, entendeu? Não, é muito legal. E acho que hoje, justamente por ter essa exclusividade, de você poder fazer o que você quiser. Porque antes, né, por exemplo, a noiva tinha que ter um bolo. Hoje, acho que é isso que você falou, né? Pode ter, pode não ter. Exatamente. Esse tem que ter, né? Ele mudou muito, não é, Mudou. gente? Entre as nossas recentes conquistas, a gente acho que tem que colocar mais essa e o que se sente ali, né? Você sempre falava assim, poxa, tem casais que você olha e o amor que eles sentem é tão incrível que impacta em todo mundo. E aí esses 3 pilares vêm com um lacinho, né? Com Uhum. certeza. É muito Exatamente. bom. Exatamente. Como é gostoso falar de festa de casamento e de tudo isso, né? Eu acho. E eu acho que até pra fechar... O que será que eu acho? O que será, né, que ela acha? Tá assim, né? É, a Raíssa vai casar. Com Lili, né? Lili Pois no é. todo o suporte, né? Mas assim, eu vou aproveitar a deixa pra perguntar como é pra você, com tantos anos de experiência, sentir assim que você faz parte do início da história do amor de tantas famílias, né? O que representa pra você participar desse momento da vida de um casal? Olha, na verdade, assim, isso é uma coisa muito importante para mim e para o Ricardo. Tanto que você entra no nosso site, todas as coisas que a gente posta, eu bato muito firme nessa história de contar histórias. Então, assim, não tem... É um valor, assim, inenarrável para nós as pessoas iniciarem uma história lá dentro, sabe? Isso faz com que a minha casa, ela seja um marco na vida daquela pessoa. Ela tenha um papel importantíssimo. E como o portal já tem muitos anos, realmente a gente conta histórias. Eu já fiz 15 anos de filho de casal que casou no portal. Eu faço renovação de votos. Eu já estou fazendo bodas de prata de pessoa que casou no portal. Então, essa coisa da pessoa querer voltar no lugar que ela casou, batizados de filhos, de casais que tiveram filhos e vão batizar lá, fazer festa aquele infantil. espaço lá em cima, hein? Fica lindo. Então, festa infantil das crianças que nasceram desses casais. Então, para nós, assim, realmente é muito emocionante. É o fato de você poder contar a história das pessoas dentro da sua casa, né? E é uma coisa que marca muito e por isso que a gente tem muito respeito com os nossos clientes, com as coisas que a gente faz, com as decisões que a gente toma, de estar sempre à frente, sempre tentando fazer o melhor para eles. Sim. Porque ali inicia uma história de vida dessas pessoas, entendeu? De uma família que eles nunca mais vão te esquecer, entendeu? Tudo aconteceu ali. Não, e você tá com falando certeza. isso, eu lembro assim, o portal tem um slogan único como você, não é isso? Que é esse olhar, sabe? Que você vê essa trajetória toda e você com esse mergulho no design, de fazer uma coisa muito particular e você defendendo sempre esses casais que estão ali para que eles tenham a melhor festa possível, que não deve ser fácil, inclusive no trato com outros fornecedores. Eu acho que aí a gente já nem entende muito desses bastidores. Mas, assim, o foco no cliente e a resposta é imediata, no caso de vocês, né? Sim, sim. E aí, eu vou falar agora como testemunho, já que vocês soltaram na roda. Não, é verdade, porque eu e o Matheus, a gente tá sentindo isso agora, justamente, esse zelo, esse cuidado. Tudo bem que somos exclusivos, estamos dentro desses 3 casais por ano que você atende aí, né? Mas eu acho que, assim, vocês se consagram como guardiões mesmo dos noivos. Isso que eu sinto, sabe? O cuidado de falar com cada fornecedor para que acabe tudo perfeitamente, que toda essa orquestra, eu acho que isso vocês fazem com muita maestria e que é o que mais um casal quer quando ele tá procurando fazer a sua festa de casamento, né? Que esteja todo mundo feliz, mas que o processo não seja pesado, porque eu lembro certinho que quando eu fiquei noiva, nossa, o que eu escutava de pessoa falando assim, prepara, viu? É briga, daqui até o casamento é só briga, é só estresse com a família, é só... E, gente, a gente não viveu isso. Graças a Deus. Né? Então, assim, acho que isso faz toda a diferença na vida de um casal. Exatamente. Isso é um cuidado. Isso é um termômetro, hein? Isso é um cuidado que a maioria dos assessores, né, precisa ter. Porque, assim, pelo menos eu, que é o meu temperamento, as pessoas que eu cuidei, né, no portal já passaram quase 5.000 eventos com vários assessores maravilhosos, excelentes, que cuidam também.
Mas que daí a gente só fez o papel de locar o espaço. Sim. Com todo o respeito e cuidado com o nosso cliente para o evento ser perfeito, mas a gente não cuidava do evento. Dos clientes que eu cuidei, de verdade, para mim, todos eram que nem filhos. Entendeu? Que nem filhos. E você arruma a solução. Às vezes aquela coisa não tá funcionando tudo. aqui, mas pera um pouquinho que nós vamos fazer Você ali. aceita que um filho sofra? Não. Você aceita que um filho tenha uma coisa mais ou menos? Não. Você aceita que uma pessoa fale do seu filho? Não, quero dar na cara da pessoa. Então, chega. Então, pronto. Então, aquelas pessoas que eu cuidei, literalmente, naquele período, eles eram meus filhos. Ai, que legal, é verdade. Sinto isso mesmo. Olha, pra mim, perfeito. Resumido. Que delícia de papo. Dá pra ficar aqui muito mais vezes. Vai ter que voltar, porque a gente sabe que a cabecinha não para, né? Daqui a pouco tem outro lançamento. Tem novidade. E é exatamente isso que a gente gosta. Então, assim, antes do encerramento que a Raíssa vai fazer, eu acho que é importante também mostrar como acha o portal, que é muito fácil nas redes sociais e tudo, mas eu quero te dizer que é um baita de um privilégio a gente sentar nessa mesa, bater um papo da história profissional, da tua história profissional, que hoje se encontra com a minha também, como a gente já se encontrou em várias vezes e a gente tá junto uma vida toda. Então, assim, eu quero deixar publicamente um baita de um prazer, te agradecer demais, porque eu sei como é que é a tua agenda também, e hoje em dia as agendas de todos são muito corridas, e a gente aqui teve um bom tempo de exclusividade com você. Super obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade mesmo, assim, com muito carinho, muito amor, vocês sabem, né? Sou suspeita para falar de vocês. Mas agradeço muito mesmo. Eu espero poder que esse nosso bate-papo realmente contribua para quem está começando aí a preparar o casamento ou qualquer tipo de evento. E que seja bem produtivo mesmo. E onde a gente encontra Portal Girassol, então? Redes sociais, site? Nosso Instagram é @FazendaPortalGirassol e o site é portalgirassol.com.br. Obrigada, muito obrigada, Ali. Valeu, Obrigada, Cris. Obrigada, meu amor. Mais um. Mais um, gente. Então a gente fecha esse papo de hoje de forma emocionante, né? E muito especial, como sempre. E deixe, então, por favor, o seu like. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Até a próxima!